02, o mito da alma gêmea. Uma it, uma obsessão romântica doentia por uma única pessoa, geralmente acompanhada de afeto não retribuído e idealização completamente irrealista da dita pessoa. Uma it é paralisia. Você deixa de amadurecer, você deixa de se mover, você deixa de ser você. Não há uma. Este é o mito da alma gêmea. Há algumas mulheres boas e algumas mulheres ruins, mas não há uma. Qualquer pessoa que te diga o contrário está tentando te vender algo. Existem muitos alguéms especiais para você. É só perguntar à pessoa divorciada viúva que se casou novamente depois que sua alma gêmea morreu ou seguiu em frente com outra pessoa que eles insistem ser sua verdadeira alma gêmea. É isso que atrai as pessoas sobre o mito da alma gêmea. É essa fantasia que todos nós pelo menos compartilhamos de alguma forma, uma idealização, que existe um parceiro perfeito para cada um de nós, e assim que os planetas se alinharem e o destino seguir seu curso, saberemos que fomos destinados um ao outro. Embora isso talvez seja uma boa trama para uma comédia romântica, não é uma maneira realista de planejar sua vida. Na verdade, é geralmente paralisante. O que eu acho ainda mais fascinante é o quão comum a ideia é, e particularmente para os homens, de que uma visão geral da vida deva ser superada por essa fantasia na área das relações intersexuais. Homens que de outra forma reconheceriam o valor em compreender psicologia, biologia, sociologia, evolução, negócios, engenharia, etc. Homens com uma consciência concreta da interação em que vemos esses aspectos acontecerem diariamente em nossas vidas, são alguns dos primeiros a se voltarem violentamente contra a ideia de que talvez não exista alguém para todos, ou que há muito mais umas por aí que possam atender ou exceder os critérios que inconscientemente definimos para elas serem a uma. Talvez isso soe nihilista, ou esse temor de que talvez o investimento do ego nessa crença seja falso. É como dizer, Deus está morto, para os profundamente religiosos. É terrível demais imaginar que talvez não haja uma, ou talvez existam várias umas com quem passar suas vidas. Essa mitologia romantizada ocidental baseia-se na premissa de que existe apenas um companheiro perfeito para cada indivíduo, e que uma vida inteira pode, e deve ser gasta na busca constante dessa alma gêmea. Tão forte e penetrante é esse mito em nossa consciência coletiva, que se tornou semelhante a uma declaração religiosa, e de fato, foi integrada em muitas doutrinas religiosas, à medida que a feminização da cultura ocidental se espalha. Acho que houve uma descaracterização da alma it. É necessário diferenciar entre um relacionamento saudável baseado em afinidade e respeito mútuos e um relacionamento desequilibrado baseado em uma alma it desigual. Mais do que alguns rapazes já buscaram meus conselhos, ou desafiaram minha opinião sobre o alma it, essencialmente me pedindo permissão para aceitar a alma it como monogamia legítima. Mas rolo, está tudo bem se um cara tiver alma it pela sua esposa ou namorada. Afinal, ela é alma para ele, certo? Em minha opinião, a alma it é uma dependência psicológica doentia que é o resultado direto da socialização contínua do mito da alma gêmea em nosso consciente coletivo. O que é verdadeiramente assustador é que a alma it acabou sendo associada a um aspecto normativo saudável de um relacionamento de longo prazo, RLP, ou casamento. Eu chego à conclusão de que a alma it é baseada em raízes sociológicas, não apenas por ser uma declaração de crença pessoal, mas pelo grau em que essa ideologia é disseminada e massificada na cultura popular através da mídia, música, literatura, cinema, etc. Os serviços de namoro, como a Harmony, descaradamente vendem e exploram exatamente as inseguranças que essa dinâmica gera nas pessoas que buscam desesperadamente a uma para a qual foram destinadas. A ideia de que os homens possuem uma capacidade natural de proteção, provisão e semi-monogamia tem mérito de ambos ponto de vista social e biopsicológico, mas uma alma it psicótica não é um subproduto dela. Em vez disso, eu a diferenciaria dessa dinâmica saudável de protetor-provedor, uma vez que ela essencialmente sabota o que nossas propensões naturais poderiam de outra forma filtrar. Uma it é insegurança enlouquecida enquanto uma pessoa está solteira, e potencialmente paralisante quando associada ao objeto da uma it em um RLP. O desespero neurótico que leva uma pessoa a se contentar com a sua uma, seja de forma saudável ou não, é a mesma insegurança que o impossibilita abandonar um relacionamento prejudicial. Este é o seu e como eu poderia viver sem ele?
ou ela é minha uma, mas tudo o que eu preciso é me consertar ou corrigi-la para ter meu relacionamento idealizado. Essa idealização de um relacionamento está na raiz da Umaite. Com essa abordagem binária limitante, de tudo ou nada, dedicada a procurar uma agulha no palheiro e investir esforço emocional ao longo de toda a vida, como amadureceremos para uma compreensão saudável do que essa relação realmente deveria acarretar? O relacionamento idealizado, o felizes para sempre, que a crença em uma promove como destino, é frustrado e contradito pelos custos da busca constante da uma com a qual eles se contentarão. Depois que a maior parte da vida é investida nessa ideologia, quão mais difícil será chegar à conclusão de que a pessoa com quem ela está não é o seu um. Até que ponto uma pessoa pode ir para proteger uma vida inteira baseada nesse investimento do ego? Em algum momento de um relacionamento da Umaite, um participante estabelecerá a dominância, baseado na impotência que esta Umaite necessita. Não há maior agência para uma mulher do que saber, sem qualquer dúvida, que ela é a única fonte para a necessidade de sexo e intimidade de um homem. Uma mentalidade de Umaite apenas consolida isso na compreensão de ambas as partes. Não há nada mais paralisante para o amadurecimento de um homem do que acreditar que o relacionamento emocional e psicologicamente prejudicial em que ele investiu seu ego é com a única pessoa em sua vida com a qual ele será compatível. O mesmo é verdade para as mulheres, e é por isso que balançamos a cabeça incrédulos quando vemos uma mulher excepcionalmente bonita ir atrás de seu namorado babaca, abusivo e indiferente, porque ela acredita que ele é o um, e a única fonte de segurança disponível para ela. A hipergamia pode ser sua raiz imperativa para ficar com ele, mas é o mito da alma gêmea, o medo do um que escapuliu, que a faz ter esse investimento emocional, quase espiritual. A definição de poder não é sucesso financeiro, status ou influência sobre os outros, mas o grau em que temos controle sobre nossas próprias vidas. Adotar a mitologia da alma gêmea exige que reconheçamos a impotência nesta parte de nossas vidas. Melhor seria, creio eu, promover uma compreensão saudável de que não há uma. Há algumas boas e há algumas más, mas não há uma. Religião da alma gêmea. O que você acabou de ler foi um dos meus primeiros posts nos fóruns do Sussuave, por volta de 2003/04. Eu estava terminando minha graduação e tive a falácia do um ilustrada graficamente para mim em uma aula de psicologia. Eu estava na sala de aula, cercado por, em sua maioria, estudantes muito mais jovens do que eu, todos muito astutos e tão intelectuais quanto poderiam ser por volta dos 20 e poucos anos. A certa altura, a discussão chegou à religião e grande parte da classe expressou ser agnóstico ou ateu, ou espiritual, mas não religioso. O raciocínio era claro, que a religião e a crença poderiam ser explicadas como construções psicológicas, medo da mortalidade, que foram expandidas para a dinâmica sociológica. Mais tarde, nessa discussão, surgiu a ideia de uma alma gêmea. O professor, na verdade, não usou a palavra alma, mas sim expressou a ideia pedindo para que levantassem as mãos os alunos da turma que acreditavam que havia alguém especial para eles lá fora, ou se temiam, um que escapuliu. Quase a classe inteira levantou as mãos. Por todo o seu empirismo racional e apelos ao realismo em relação à espiritualidade, eles, quase, unanimamente expressaram uma crença quase kármica em se conectar com outra pessoa idealizada em um nível íntimo por toda a vida. Mesmo os caras da fraternidade e as garotas festeiras que eu sabia que não estavam procurando por nada a longo prazo em seus hábitos de namoro, ainda levantaram suas mãos em concordância com a crença em um. Alguns mais tarde explicaram o que aquilo significava para eles, e a maioria tinha definições diferentes daquela idealização. Alguns até admitiam ser uma idealização, à medida que a discussão progredia, mas quase todos ainda apresentavam o que, de outra forma, seria chamado de crença irracional na predestinação, ou, mesmo entre os menos espirituais, que é apenas parte da vida se juntar a alguém significativo, e havia alguém para todos. Essa discussão foi o catalisador para uma das minhas realizações ao despertar. Apesar de todas as probabilidades, as pessoas em grande parte sentem-se intituladas, ou merecedoras de um amor importante em suas vidas. Estatística e pragmaticamente isso é ridículo, mas aí está. A ficção feminizada da Disney deste conceito central foi romantizada e comercializada ao ponto de se tornar uma religião, mesmo para os que não são expressamente religiosos. O anseio shakespeariano pela a busca por outra alma gêmea, destinada a ser nossa parceira, foi sistematicamente distorcida além de toda razão. E, como vou elaborar mais tarde, os homens chegam a tirar suas próprias vidas na ilusão de terem perdido sua alma gêmea.
Homens de alma gêmea. Essa perversão do mito da alma gêmea é atribuível a uma grande parte das convenções sociais feminizadas com que lidamos hoje. O medo do isolamento de nossa alma gêmea imaginada, ou o medo de ter irremediavelmente perdido aquela pessoa perfeita, para nós, alimenta muitas das neuroses pessoais e sociais que encontramos na matriz contemporânea de nossa sociedade. Por exemplo, muito do medo inerente ao mito do velho solitário perde seu poder sem uma crença central no mito da alma gêmea. O medo da perda e os delírios da equidade relacional só importam realmente quando a pessoa que os homens acreditam que a equidade deve influenciar é a sua predestinada. O imperativo feminino reconheceu o poder esmagador que o mito da alma gêmea tinha sobre os homens e mulheres, desde os primórdios de sua ascensão ao cargo de principal imperativo social de gênero. Praticamente todas as distorções da dinâmica da alma gêmea evoluíram como um esquema de controle para os homens. Quando as mulheres que são almas gêmeas são a principal recompensa para um homem necessitado de alma gêmea, há muitas oportunidades para consolidar esse poder. Para ser claro, não pense que esta é uma trama diabólica de um cabal femicentrado que socialmente cria esse medo de perder sua alma gêmea nos homens. Gerações de homens criados para não terem conhecimento disso, voluntariamente e ativamente ajudam a perpetuar o mito da alma gêmea. Mulheres de alma gêmea. Embora a hipergamia desempenhe um papel importante na determinação do que torna uma alma gêmea idealizada para as mulheres, elas não estão imunes às explorações desse medo central. Mesmo que seja mais um subproduto infeliz do que uma manipulação direta, eu argumentaria que, de certa forma, a hipergamia intensifica essa neurose. Uma viúva alfa sabe muito bem o definhamento associado ao anseio pelo alfa que escapuliu, particularmente quando ela já está unida a longo prazo com o prestativo provedor beta depois que seu valor no mercado sexual, VMS, declina. Para as mulheres, a alma gêmea representa essa combinação quase inatingível do excitante domínio alfa combinado com um leal provimento para sua segurança de longo prazo que só ela pode domar nele. A hipergamia odeia o princípio da alma gêmea, porque a alma gêmea é uma definição absoluta, enquanto a hipergamia deve sempre testar a perfeição. A hipergamia pergunta, ele é o um? Ele é o um, e o mito da alma gêmea responde, ele tem de ser o um, ele é sua alma gêmea, e existe somente um desses. Construindo o mistério. Devido a este conceito central e à mitologia da alma gêmea, ambos os sexos procurarão aperfeiçoar essa idealização para si mesmos, mesmo sob a menos ideal das condições e expressões. Queremos construir nossas relações íntimas nesse idealismo de alma gêmea, a fim de aliviar o medo e resolver o problema, e na maioria das vezes com tanto afinco que podemos ignorar habilmente os avisos, abusos e consequências de tê-lo feito. Para as mulheres, o impacto do macho alfa mais significativo é o que define inicialmente essa idealização da alma gêmea. Para os homens pode ser a primeira mulher com quem ele transa, ou a que melhor exemplifica uma mulher que ele, erroneamente, acredita que pode amá-lo em uma orientação de amor definida pelo homem. No entanto, estes são os pontos de origem para construir esse ideal de alma gêmea. Este ideal é então composto com camadas de investimentos na esperança de que essa pessoa possa realmente ser aquela que o destino lhes enviou. Investimentos emocionais, pessoais, financeiros e até mesmo vitais e sacrifícios então surgem em um esforço para criar uma alma gêmea. Na ausência de um ideal, deve-se criá-lo a partir de recursos disponíveis. Esse processo é o motivo pelo qual eu digo que o mito da alma gêmea é ridículo. É psicologicamente muito mais pragmático construir outra pessoa para se encaixar nesse ideal, do que jamais será esperar que o destino siga seu curso. As pessoas que adotam o mito preferem construir uma alma gêmea, as consequências que se danem. Assim, as mulheres tentarão construir um beta melhor ou domar um alfa, enquanto os homens tentarão transformar uma prostituta numa dona de casa, ou vice-versa. Um dos sabores mais amargos de ter despertado para a verdade do Red Pill é trocar velhos paradigmas por novos. Eu já descrevi isso antes como semelhante a matar um velho amigo e um amigo que precisa ser morto. Desativar-se desse medo central é vital para desconectar-se completamente do velho paradigma, porque muito do condicionamento social femicentrado depende dele. Abandonar o mito da alma gêmea não é o niilismo que muitas pessoas querem que você acredite que é. Na verdade, isso te libertará para ter um relacionamento futuro melhor e mais saudável com alguém que é genuinamente importante para você.
um relacionamento baseado em desejo verdadeiro, respeito mútuo, entendimento complementar um do outro e amor, ao invés de um baseado no medo de perder sua uma e única representação de contentamento nesta vida. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é aquela que menos precisa do outro. Esta é a base de qualquer relacionamento, não apenas intersexual, mas também de família, negócios, etc. É uma dinâmica que está sempre em vigor. Para o meu próprio bem-estar e o da minha família, preciso do meu empregador mais do que ele precisa de mim, por isso me levanto para ir ao trabalho de manhã e trabalho para ele. E enquanto eu também sou uma parte vital para a continuidade ininterrupta de sua empresa e esforços, ele simplesmente precisa de mim menos do que eu preciso dele. Eu poderia ganhar na loteria amanhã, ou ele pode decidir cortar meu pagamento ou limitar meus benefícios, ou eu posso completar meu mestrado e decidir que posso fazer melhor do que me manter preso ao seu carrinho indefinidamente. Assim, através de alguma condição, seja iniciada por mim mesmo ou não, sou colocado em uma posição de precisar dele menos do que ele precisa de mim. Neste ponto, ele é forçado a decidir o quanto eu valho suas ambições e ou se separa de mim, ou negocia um avanço em nosso relacionamento. O mesmo se aplica às relações intersexuais. Se você deseja basear seu relacionamento em poder ou não, não é o problema, isso já está em jogo desde o seu primeiro ponto de atração. Você é aceitável para ela por cumprir qualquer número de critérios e ela também atende aos seus. Se este não fosse o caso, você simplesmente não iniciaria um relacionamento mútuo.